Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai compor o nosso curso Spring REST API. Já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal e também na descrição do vídeo eu deixei minha chave Pix. Faça uma pequena colaboração para fortalecer o canal, beleza? No vídeo de hoje, eu vou implementar a atualização do status de um recurso para ativo ou inativo. E o verbo HTTP mais adequado para fazer isso é o patch mapping. Como eu expliquei em vídeos anteriores, o patch mapping é usado para fazer a atualização parcial de um recurso. E é o que eu quero fazer, eu quero atualizar somente o status de um recurso. Mas em muitos projetos que eu já trabalhei, eu vi o pessoal aí usando o patch mapping para fazer a atualização parcial de um recurso, principalmente quando é atualização de status. Fica errado? Não, funciona, mas não é o método mais adequado. O ideal é usar o patch mapping. Inclusive, até mesmo em um projeto, para inativar um recurso, a pessoa usou o delete mapping, tá? Porque se você for parar para pensar, você vai fazer uma exclusão lógica daquele recurso, né? Você vai deixá-lo inativo. Mas enfim, vocês que vão começar na área aí, né? Vocês vão ter um choque de realidade, porque em muitas empresas vocês vão ter ali o pessoal usando os padrões de projeto, clean code, né, que é o código limpo, design patterns. Então você vai ter ali todo um desenvolvimento com qualidade. Mas tem projetos, tem empresas que você não vai ter muito isso, né? Então o pessoal não vai seguir muito à risca. Então tem que já se preparar para esse choque de realidade. Mas eu não vou aqui entrar em discussão, porque isso aqui daria horas, né, de discussão sobre esse assunto. Então vamos focar aqui na aula de hoje. Então, ó, eu vou aqui no Customer Register e eu vou criar dois métodos. Um para colocar o Active como true e outro para colocar como false, tá? Então, vou criar aqui um método público, vai ser void active. E aí eu vou dar um set active, né? Lembrando que eu estou usando o Lombok, então vocês não vão ver o get e o set, tá? E aqui eu vou colocar o true. E aqui vai ser o inactive. E aí o set active vai ser false. E aí a gente vai vir aqui no Customer Register Service e vai criar os dois métodos aqui, tá? Então vai ser public void active. Aqui eu vou precisar receber o ID do recurso que eu quero atualizar. Então eu vou colocar long ID. Vou chamar o custo. Na verdade, né, eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que buscar primeiro esse recurso, né? Lá no banco. E aí depois que eu trouxe esse recurso, caso ele exista, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, customer register. Ao invés de criar aquele método lá, né, eu também poderia fazer isso aqui, ó, um set active, né, e colocar aqui true. Mas eu preferi, né, criar um método lá na classe, lá na minha entidade, né, para fazer isso, tá? Mas se vocês quiserem fazer já setando aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, colocar inactive. Eduardo, mas tá faltando aqui você salvar, né, esse Customer Register. Por quê? Você buscou lá no banco
né? Aí você, lá no atributo active, setou aqui no caso true e aqui false, né? Mas aqui eu estou chamando um método para fazer isso. E aí depois você vai lá, né? E salva esse objeto. Beleza, você pensou corretamente. Só que é o seguinte, a gente tem um carinha aqui que na verdade não é que eu estou adiando falar sobre ele, tá? Eu vou falar sobre ele, mas não agora. Eu vou até explicar um pouco com relação a isso. Nós temos que usar o transactional aqui, tá? Não é que tem que usar. Eu vou explicar o porquê que eu vou usar aqui o transactional. É o seguinte, ó. Quando eu coloco o transactional aqui, eu estou dentro de uma transação, tá? E aí quando eu vou buscar algo lá no banco, no caso eu quero buscar o Customer Register, né? O meu objeto aqui, ele está sendo gerenciado pelo contexto de persistência do JPA, tá? E aí ele é inteligente o suficiente de pensar o seguinte, ó, você trouxe um recurso, só que você alterou ele e lá no banco está diferente, tá? Então ele mesmo, como ele está sendo gerenciado pelo contexto de persistência do JPA, ele faz automaticamente, né, por debaixo dos panos, eu gosto muito de usar essa frase, né, por debaixo dos panos, ele faz um update e aí ele atualiza lá sem você precisar salvar, tá? Isso porque está o transactional, tá? Se você não tiver ele, você não consegue fazer apenas isso. Aí sim você copia essa linha aqui e salva, aí ele funciona. Mas se você estiver usando o transactional, né, você não precisa fazer isso. Então você pode testar aí, ó, comenta o transactional e aí usa o save. Tenta fazer também sem o transactional e colocar apenas assim, vocês vão ver que não vai refletir lá no banco. E eu estou só adiando porque eu quero gravar uma aula para falar muito bem sobre o transactional. Então, eu quero explicar muito bem explicadinho, falar como iniciar uma transação, né, como comitar, entre outras coisas. Então, é por isso que eu não vou assim, entrar em muitos detalhes agora, porque eu quero mais para frente deixar uma aula específica para isso. Bom, só isso por enquanto aqui, né? Eu vou aqui no meu controller, e aí eu falei que eu vou usar o PetMap para fazer isso, então eu vou criar aqui o método para chamar lá o service. Aqui vai ser void também, vou chamar de active. E aqui eu vou dar um Ctrl C aqui, para a gente não perder tempo. No caso eu não perder tempo, né? É importante que vocês não copiem e colhem, que vocês façam para aprender, para praticar. Aí Customer Register Service, chamando quem? O active, tá? Passando o ID do recurso que eu quero atualizar. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou usar o pet mapping, né? E aí, quando eu chamar esse método, ele vai ser para ativação. Então, eu vou colocar assim, ó, active, tá? Então, eu passo o ID barra active, beleza? Aqui eu poderia deixar ok? Poderia, né? Mas eu vou retornar o no content, que é o 204. Tudo bem? Então você pode tanto usar o OK, mas eu prefiro nesse caso aqui, né, usar o no content, ou seja, faz para mim, ativa e não me retorna nenhum conteúdo. Aqui eu vou fazer praticamente a mesma coisa para o inactive, né? Então aqui eu vou colocar inactive, aqui vai ser inactive, e aqui também não posso esquecer de chamar o inactive. Tranquilo? Pessoal, eu estou fazendo assim, tá? Chamando direto pelo endpoint, passando o ID e o active, passando o ID e o inactive, tá? Você pode fazer um para ativar e o outro para inativar. Mas caso você tivesse mais status para um recurso, né? Eu quero mudar para um outro status. Eu tenho 10 tipos de status. Eu mesmo trabalho num projeto que o meu recurso ele tem mais de 10 status, né? E aí eu não vou criar um para cada um, né?
eu posso até criar um enum, tá, com todos os status mapeados, e aí eu uso apenas um endpoint chamado, por exemplo, change, né? Ou update status, né? Não sei, pode deixar aqui, ó, change status. Aí você pode também colocar aqui, ó, ao invés de fazer isso, né? Pode colocar aqui, ó, update status. Aí é o que você achar melhor, tá? E aqui você, por exemplo, passaria no corpo da requisição qual é o status que você quer atualizar, ou para ativo, inativo, suspenso, cancelado, né? Então, eu mesmo, como eu falei, né, eu tenho trabalho num projeto onde tem um recurso tem diversos status. Então, você pode fazer isso. Aí, aqui, claro, dentro do Custom Register, por exemplo, você iria receber esse cara aqui, ó, por exemplo, Private Customer Register Status, né? Não existe ainda esse enum, eu não vou criar, mas só para vocês entenderem, né, mais ou menos. E aí você mapear, criar um enum, né, com todos os status desse recurso, tá? E aí você criaria também aqui no service um método só para poder fazer essa atualização, tá? Mas é apenas uma ideia. Essa que eu mostrei para vocês é apenas uma de várias que você pode fazer, tá? Até mesmo com dois tipos de status, você poderia criar um enum também, né, para isso. Até seria legal você fazer isso para ver, né, se realmente você conseguiria desenvolver isso sozinho, tá? Então é legal para praticar de repente se você fazer, tá? Eu mesmo quando eu aprendo alguma coisa, eu tento fazer às vezes de outras maneiras. Eu faço aquela que o instrutor ou o professor está ensinando, e depois, ó, e se fazer assim, como é que ficaria? Né? Então eu gosto muito de fazer isso quando eu estou aprendendo uma nova tecnologia, tá? Bom, vamos aqui então startar o projeto. Beleza, startou. Então, antes de ir para o Postman, eu vou aqui no banco, ó, e aí eu vou só trazer aqui, né, todos os registros que eu tenho. Vocês podem ver que eu tenho 3, né, registro, e todos estão com status 1, que é ativo, tá? Então, que é o true. O inativo seria o active com 0 aqui, tá? Então, vamos inativar esse cara aqui, esse primeiro recurso? Então, eu já até fiz alguns testes aqui, né? Então, vou usar esse cara aqui, porque já está gravado, né? Então, eu quero passar aqui o ID do recurso e já quero inativar. Note que essa forma que eu estou fazendo é bem simples, eu não preciso nem passar o corpo, tá? Porque não foi assim que eu implementei. Então, eu vou dar um send aqui. Deu 204 no content. Então, vamos lá no banco para confirmar se realmente funcionou, tá? Ó, o registro 1 agora está inativo e eu vou ativá-lo novamente para vocês verem que aqui vai mudar para 1. Então, eu vou aqui no Postman, que eu só vou tirar esse carinha aqui, né? Vou ativá-lo novamente. No content, vou aqui no banco, conferir, né? E note, ó, que eu ativei ele novamente. Tranquilo? Se eu for ativar ele de novo, tá? Eu não vou ter nenhum efeito colateral. Deixa eu ver aqui no post, ou seja, eu posso mandar de novo aqui que depois também eu vou gravar uma aula para explicar o que é idempotente. É muito importante que vocês aprendam isso, tá? Então note que não aconteceu nada porque, né, ele já está praticamente ativo esse cara, então ele não fez nada. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula, do vídeo. Então aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e também na descrição do vídeo eu deixei minha chave Pix. Faça uma pequena colaboração para fortalecer o canal.
Então, até mais.